Vamos começar, colegas? Boa tarde. Podemos? Oi. Boa tarde. Boa tarde. Então, já com a gravação, muito boa tarde a todas e todos. Com o quórum devidamente conferido e ausências justificadas, declaro abertos os trabalhos desta 40ª reunião ordinária do Conselho Superior do Ministério Público, reunião do dia 10 de janeiro de 2023, a primeira reunião do ano de 2023. Eu quero iniciar desejando a todos os membros deste colegiado, e bem como aos servidores e aqueles que nos assistem pela rede de internet, um ano de 2023 com muita saúde, com muitas alegrias, muitas felicidades, com muita energia positiva para juntos trabalharmos por uma sociedade melhor, por um Ministério Público mais forte, por mais justiça social, menos criminalidade, enfim, para que juntos possamos construir uma sociedade mais fraterna, justa e solidária. Inicio, como de praxe, fazendo uma saudação específica ao nosso corregedor-geral, doutor Motauri Choquete Souza, que inaugura o seu segundo biênio. Desejo, doutor Motauri, a Vossa Excelência, assim como a doutora Liliana Mortari e a toda a sua valorosa equipe de promotores e promotoras de justiça, assessores, bem como servidores, o mesmo sucesso ou ainda mais sucesso, se é que é possível, neste próximo biênio. Conte com a Procuradoria-Geral de Justiça. O Ministério Público precisa de uma corregedoria forte, propositiva, que nos ajude a fortalecer a nossa instituição. Saúdo o nosso secretário hoje, doutor Antônio Calil. Muito bom tê-lo aqui ao nosso lado como secretário hoje, diante da ausência ainda em férias da doutora Tatiana Vigiane Bicuto, e peço vênia para saudar todos os demais membros deste colegiado em nome do nosso sempre amigo e um grande colega, o nosso decano, doutor João Machado de Araújo Neto. Sintam-se todas e todos saudados, devidamente saudados, em nome do nosso decano, doutor João Machado de Araújo Neto. Nossa saudação, mais uma vez, também aos nossos servidores e a todas e todos que nos assistem pela rede de internet. Primeiro item da nossa pauta é sempre a ata da reunião anterior. Esta ata foi enviada a todos os membros deste colegiado. Eu indago se há alguma observação. E não havendo qualquer observação, então, podemos considerar aprovada a ata da última reunião de dezembro de 2022. Dito isso, acho que não há avisos. Temos avisos, doutor? Temos falecimento? Por favor, então passo a palavra para o nosso secretário aqui em exercício, doutor Antônio Calil, para os avisos aqui da secretaria. Jairzão, né? Também. Infelizmente, temos 10 falecimentos. Falecimento do doutor Hermano Roberto Santa Maria, promotor de justiça aposentado. Falecimento da senhora Eni Kassab Milani, mãe da doutora Florence Kassab Milani, 10ª promotora de justiça de Limeira. Senhora Carolina Maria Bissoli Toledo Veiga, esposa do doutor Júlio Augusto Toledo Veiga, promotor de justiça aposentado. Doutor Antônio Sérgio Bentivenha, procurador de justiça aposentado, cunhado do doutor Mágino Alves Barbosa Filho, também procurador de justiça aposentado. Falecimento da senhora Terezinha Marques Ferreira, mãe do doutor Cláudio Rogério Ferreira, 4º promotor de justiça de Araçatuba. Falecimento da senhora Manuela Ortega Cicote, mãe do doutor Odival Cicote, 3º promotor de justiça de São José do Rio Preto. Falecimento do doutor Acácio de Oliveira Santos Júnior, promotor de justiça aposentado. Falecimento do senhor Valterne Medeiros de Souza, sogro do doutor Antônio Henrique Sampone Barreiros, 7º promotor de justiça de Assis. Falecimento da senhora Maria Letícia Augusta Falabella Tavares de Lima, mãe do doutor Pedro Falabella Tavares de Lima, 29º procurador de justiça criminal. E falecimento do doutor João Alfredo de Oliveira Santos, desembargador aposentado, pai da doutora Mariana de Oliveira Santos, 13ª promotora de justiça criminal, e sogro do doutor Luiz Coque Ribeiro, 3º promotor de justiça das execuções criminais. Esses são os falecimentos. Tem mais um?
Também não. Fonseca Tavares. Esse não constava aqui. Podemos acrescentar Dr. José Silvio Silvio Fonseca Fonseca Tavares. Também aí a nossa... Temos nosso também sentimento. 2 aposentadorias. Pela ordem, senhor presidente, Pois não? eu gostaria também que fosse lançado um voto de pesar pelo falecimento do desembargador Antônio Luiz Ribeiro Machado, que foi colega de Ministério Público, foi procurador de Justiça, integrou bancas de concurso, ascendeu ao tribunal pelo 5º Constitucional e foi chefe de Departamento de Direito Penal e Processo Penal na PUC de São Paulo, cargo esse ocupado hoje pelo nosso corregedor, Dr. Maurício Oquete de Souza, e eu tive a grande honra e satisfação de ser sucessor do professor Machado na PUC, ele que foi professor de todos nós, e assim como o Dr. Jurandir Norberto Marsura, foi um homem que se destacou na luta pela defesa intransigente das crianças e dos adolescentes. Então, gostaria que ficasse consignado esse voto de pesar. Podemos consignar votos de pesar também pelo falecimento do nosso colega aposentado, Antônio Luiz Ribeiro Machado. Votos de louvor, doutor Calil, por favor. Temos 2 votos de proposta de voto de louvor pela aposentadoria do Dr. Carlos Alberto Moraes Barbosa, 11º promotor de justiça de Santos, e a aposentadoria do Dr. Jair Burg Manzano, 129º procurador de justiça da Procuradoria de Justiça Criminal. Podemos também, então, consignar votos aí de louvor pela aposentadoria dos colegas. Eu vou pedir a palavra pela ordem mais uma vez. Eu gostaria também que ficasse consignado o voto de louvor pela aposentadoria do Dr. José Benedito Moreira, promotor de justiça de Guaratinguetá, que foi promotor em Guaratinguetá por mais de 35 anos e foi uma pessoa que sempre dignificou e honrou o nome do Ministério Público na comarca. José Benedito Moreira, sim, Guaratinguetá, também grande colega, fez história ali no Vale do Paraíba, Dr. José Benedito Moreira. Também votos de louvor. Dito isso, próximo item da pauta seria aquela etapa das comunicações dos ilustres conselheiros, com a palavra o Dr. Antônio Carlos da Ponte. Boa tarde a todas e a todos. Eu gostaria inicialmente de saudar os ilustres colegas que integram esse Conselho Superior do Ministério Público, saudar os nossos colaboradores, os colegas que acompanham a sessão, desejando a todos um ano com muita saúde, com muita paz e sucesso. Eu gostaria de iniciar a minha fala propondo uma moção de repúdio por parte do Conselho Superior do Ministério Público ao que se sucedeu em Brasília no último domingo. Nós não tivemos ali um ato de protesto, nós tivemos sim a prática de crimes, e de crimes contra o Estado Democrático de Direito. Ali foram praticados os crimes que estão elencados nos artigos 359-L do Código Penal, a abolição violenta do Estado Democrático de Direito e o crime de golpe de Estado, que é um crime previsto no artigo 359-M. Esses fatos, eles são absolutamente inaceitáveis, eles atentam contra a democracia que deve se dar por intermédio de ações e não única e tão somente por intermédio de palavras ou discursos. Infelizmente, os atos de Brasília, eles, de certa forma, maculam a democracia brasileira. Eles não podem ser tolerados em hipótese alguma. A democracia, ela pressupõe a aceitação da decisão da maioria e o cumprimento dessa decisão. E o que aconteceu em Brasília foi algo absolutamente inaceitável, algo concatenado, mesmo porque nós tivemos atuação junto ao Poder Judiciário, ao Legislativo e ao Executivo, e isso, evidentemente, não pode ser tolerado, não pode ser aceito em hipótese alguma. O que aconteceu também em Brasília é a prova de que nós temos que repensar a nossa lei que trata do crime de terrorismo, porque fatos de tamanha gravidade como esses que foram efetivados, eles vão encontrar amparo no Código Penal.
mas a nossa lei que trata do crime de terrorismo, ela apresenta lacunas que precisam ser preenchidas e certamente, para tanto, a atuação do Ministério Público, ela se mostra de suma relevância e de suma importância. Então, o que se aguarda agora é que sejam identificados todos aqueles que participaram desses crimes multitudinários e que haja uma resposta pronta, eficiente e eficaz por parte do Poder Judiciário, porque o que ocorreu foi algo absolutamente inaceitável. Então, fica aqui a minha proposta de moção de repúdio por parte do Conselho Superior ao que aconteceu em Brasília no último domingo. É essa a minha manifestação, senhor presidente. Estava com o microfone desligado, peço perdão. Podemos aprovar, é unanimidade neste Conselho Superior, o repúdio a esses movimentos terroristas e antidemocráticos praticados no último domingo e que vem, na verdade, acontecendo com muita frequência aí nas últimas semanas. Não é? Então, podemos aprovar a moção de repúdio conforme proposta do conselheiro doutor Antônio Carlos da Ponte. Com a palavra, doutor Antônio Calil. Boa tarde a todos. Eu gostaria de dizer que é um prazer poder participar dessa primeira reunião do ano do Conselho Superior do Ministério Público. Quero apenas desejar a todos um ótimo ano, com paz, saúde e uma boa reunião produtiva para todos nós. Obrigado. Obrigado, doutor Calil. Na sequência, passo a palavra para o doutor Jurandir Norberto Marsura. Por favor, doutor Jurandir. Obrigado, senhor presidente. Quero cumprimentá-lo nesta nossa primeira reunião do Conselho. Cumprimentar igualmente o nosso corregedor-geral, doutor Motaurice Alquete de Souza. Cumprimento o nosso secretário em exercício, doutor Antônio Calil Filho, na pessoa de quem peço vênia para cumprimentar os demais conselheiros presentes, doutor Ponte, doutor João, doutor Bonilha acho que não está presente, né? E doutor Saad, e doutor Giuliotti. Cumprimento também aos colegas que nos assistem e um cumprimento especial aos nossos valorosos funcionários, desejando a todos uma boa reunião. Obrigado, doutor Jurandir. Na sequência, passo a palavra para o nosso decano, doutor João Machado de Araújo Neto. Por favor, doutor João Machado. Boa tarde a todas e todos. Saúdo o excelentíssimo senhor Procurador-Geral de Justiça, doutor Mário Luiz Sarrubo. Saúdo o eminente Corregedor-Geral do Ministério Público, doutor Motaurice Alquete de Souza. Saúdo o eminente secretário em exercício, doutor Antônio Calil Filho, em nome de quem saúdo os demais colegas presentes. Inicialmente, eu também quero desejar um ano de 2023 com muita saúde, muitas realizações e muitas alegrias a todos. E também saudar os eficientes servidores que sempre tornam possíveis as nossas reuniões, as demais pessoas que acompanham as reuniões. A todos, então, um ano novo com bastante saúde e alegria. E também desejo uma ótima reunião a todos. Muito obrigado. Obrigado, doutor João Machado. Na sequência, passo a palavra ao doutor Saad Maslum. Obrigado. Cumprimento primeiramente Vossa Excelência, doutor Mário Sarrubo, saúdo Vossa Excelência, saúdo também o nosso eminente corregedor-geral, doutor Motauri Alquete, saúdo também o secretário em exercício, doutor Antônio Calil, saúdo igualmente o nosso decano, doutor João Machado
de Araújo Neto, doutor Antônio Carlos da Ponte, o doutor Jurandir Marsura, o doutor Pedro de Jesus Giuliotti. Saúdo igualmente a todos os integrantes do Ministério Público que nos assistem e também aos que auxiliam, aos que nos auxiliam para a realização desta sessão. Ao tempo em que eu comungo também da manifestação do eminente conselheiro, doutor Antônio Carlos da Ponte, ressaltando essa moção de repúdio ao ataque à democracia, esses crimes que foram perpetrados contra a democracia, lembrando que o respeito ao voto é um dos pilares da democracia, assim como outros igualmente importantes, como a liberdade de expressão, do pensamento e tudo mais. Eu vejo aqui, gostaria de consignar, o jornal Estado de São Paulo noticiou hoje: Feirão da Defesa, advogados oferecem serviços a golpistas presos a R$1.000 por pessoa. Essas pessoas, cerca de 1.000 a 1.500 pessoas, estão presas num ginásio de esportes da Polícia Militar, se não me engano. E uma outra notícia também, esta conforme a manifestação de um deputado federal, que visitou o local e relatou que há também crianças e idosos entre os presos. Numa outra notícia, essas crianças e pessoas idosas já teriam sido libertadas ontem mesmo. O fato é que ficaram alguns dias crianças presas. O grande jurista Norberto Bobbio, ele dizia, na mesma linha de outros grandes juristas, que para os males da democracia há uma solução: é mais democracia. Então, nós, autoridades, e todos aqueles que lideram poderes, chefes de poderes, ou de alguma forma exercem algum tipo de liderança, temos que ter o cuidado de verificar se o Estado democrático de direito, apesar deste crime perpetrado, se ele continua sendo respeitado. Nós precisamos sempre dar o exemplo. Então, contra aqueles que atacaram a democracia e mais respeito ao Estado democrático de direito. O que isso significa? Significa respeitar, dentre outros, aqueles pilares que fazem a democracia ser o que ela seja feita realmente uma democracia, faz uma nação realmente um país democrático, um Estado democrático de direito, dentre eles a liberdade de expressão, dentre eles o respeito ao sistema acusatório, lembrando bem a diferença entre polícia, a polícia investiga, o Ministério Público acusa e o Judiciário julga. Quando um invade a esfera de atribuição de outro destes que fazem o tripé da justiça, nós temos aí, então, uma certa violação ao Estado democrático de direito. Então, é preciso respeitar não só o Estado democrático de direito, que também é feito pelo respeito irrestrito aos direitos humanos, e dar o exemplo. Dentre outros, além do sistema acusatório, o respeito ao princípio da imparcialidade. Para atuar, seja no Ministério Público, seja no Poder Judiciário, juiz, o membro do Ministério Público, eles devem ser imparciais e devem demonstrar essa imparcialidade. Não basta querer respeitar, de alguma forma, determinados preceitos formais, atuar de forma formal, mas é preciso demonstrar que o respeito à imparcialidade é irrestrito. Quanto ao Feirão da Defesa, advogados oferecem serviço a presos a R$1.000, eu estranho muito onde está a Defensoria Pública da União, onde está a Defensoria Pública do Estado. Esses deveriam se fazer presente e garantir a essas pessoas que estão presas, que deverão ter o devido processo legal, o respeito irrestrito aos seus direitos. Eu não vi a Defensoria Pública dando um passo à frente para defender e verificar se essas pessoas estão tendo, como devem ter, o respeito irrestrito aos seus direitos constitucionais. Então,
Eu reitero aqui a manifestação do Dr. Ponte, espero que essas pessoas sejam devidamente processadas nos termos do devido processo legal e, se o caso, para aqueles que atuaram de forma criminosa, que sejam punidos, aqueles que não atuaram, que sejam absolvidos, separando o joio do trigo e não tomando esse cuidado, aliás, tomando esse cuidado para não jogar todo mundo numa baciada só, punindo todo mundo, inclusive crianças. Já se sabe até que uma mulher, salvo engano, faleceu enquanto presa nesse ginásio de esportes. Então, era isso que eu queria dizer. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Saad Mazlum. Na sequência, passo a palavra para o doutor Pedro de Jesus Giuliotti. Não tenho comunicações, gostaria apenas de desejar a todos um feliz 2023 e uma boa reunião. Obrigado, doutor Giuliotti. Com a palavra, o nosso corregedor-geral, doutor Motauri Choquete Souza. Excelentíssimo senhor Procurador-Geral de Justiça, doutor Mário Luiz Sarrubo, a quem saúdo de forma efusiva, um venturoso ano para todos nós. Eu gostaria de fazer algumas breves anotações, senhor presidente. Em primeiro lugar, parabenizar Vossa Excelência pelo brilho, pujança e eficiência da nota divulgada no próprio domingo em apoio à democracia deste país. Foi uma nota marcante. Fiquei muito orgulhoso de integrar o Ministério Público de São Paulo quando me deparei com a primeira das notas lançadas. Após vieram outras pelos colegiados, por outros órgãos do Ministério Público, mas Vossa Excelência, mais uma vez, esteve na liderança e uma nota muito marcante, contundente e bastante condizente com o momento delicado e crítico que vivemos, como bem disse o nosso querido amigo conselheiro doutor Antônio Carlos da Ponte, em sua peroração inicial, a qual abraçamos também calorosamente nessa oportunidade. Gostaria de cumprimentar o doutor Antônio Calil, nosso secretário em exercício, né, doutor Calil? A secretaria não está tão bonita hoje como só ia acontecer, né? Mas Vossa Excelência também, assim como a doutora Tatiana, é um profissional que engrandece em muitos quadros da instituição e que muito bem sabe desempenhar as diversas fainas inerentes à nossa atribuição diária. Cumprimento também o doutor Giuliotti, a quem eu carinhosamente sempre chamo de doutor Giuliotti, né, Pedro? Ao doutor Ponte, que trouxe aqui uma notícia que eu não tinha e me deixou aqui bastante abalado e entristecido, ao doutor João Machado, ao doutor Jurandir, queridos amigos, doutor Saad, queridos amigos, parceiros deste colegiado. Desejo a todos, assim como aos nossos servidores aqui nos assistem, um ano muito venturoso, um ano de sucesso, e sucesso para nós no Ministério Público significa um ano em que nós possamos ver as condições sociais de nossa população e experimentarem uma melhora. Toda e qualquer melhora que nós venhamos a verificar num quadro social de flagelo também é mérito nosso. E o nosso sucesso vem justamente de podermos dar esse amparo à sociedade, né? Eu gostaria aqui, em primeiro lugar, de fazer algumas considerações acerca de 3 colegas, um deles falecido, o doutor Antônio Carlos da Ponte disse, o nosso professor de todos nós, né? Antônio Luiz Ribeiro Machado. Tive a honra de ter aula com ele, tive a honra de estudar para o concurso, o doutor Ponte falou, num livro, a época de Direito de Menor, ainda, né, doutor Ponte, de Sua Excelência, tinha um carinho imenso por ele, era um profissional extraordinário, um professor que se escreve com P maiúsculo e honoris causa, um professor de todos nós, daquelas pessoas que marcam a nossa vida universitária. Com muita tristeza, hoje, um profissional de Ministério Público, de magistratura exemplar, com muita tristeza recebi essa notícia hoje. Então, o meu carinho, a minha homenagem, né, àquele que é meu professor de sempre, né? E, em segundo lugar, também gostaria aqui de externar um grande abraço, um fraterno abraço ao nosso colega Jair Burgui Manzano, a quem sempre chamei de Jairzinho, querido colega, um profissional dedicado, um profissional que geriu por várias vezes a Procuradoria de Justiça Criminal, a maior das procuradorias, com sua competência, com seu brilho, que dedicou ao Ministério Público toda a sua pujança, o seu arrojo, a sua dedicação, o seu denodo. É um colega que sai, mas que deixa no Ministério Público o seu tijolo muito bem consolidado. Que o doutor Jair tenha nessa nova fase de sua existência, né, nesse novo momento, a mesma aventura, as mesmas alegrias e a mesma eficácia, né, que teve ao largo aí de sua profícua carreira, e que a amizade persista sempre. Gostaria também de fazer um comentário acerca do nosso colega de Guaratinguetá, né, doutor João Moreira,
José Benedito Moreira, desculpe-me, e dizendo aqui, relembrando aqui uma passagem histórica em relação a isso. Como o doutor Ponte disse, ele foi promotor em Guaratinguetá por 3 décadas e meia, que é o tempo de carreira que completei ontem, no domingo, por coincidência, né? Recordo-me que em 1997, salvo o melhor juízo, fomos fazer correição em Guaratinguetá. Foi a primeira correição na gestão do doutor José Ricardo Peirão Rodrigues, né, eminente ex-corregedor-geral. E recordo-me que vimos no trabalho do doutor João Benedito Moreira, já naquela oportunidade, uma excelência extraordinária, sendo aqui redundante, né? Era um promotor de justiça na acepção mais ampla da expressão. Aquilo que hoje muitos promotores se recusam a fazer, o doutor João sempre abraçou. O doutor José Benedito Moreira sempre abraçou. Ele pegava, né, casos individuais, que normalmente o Ministério Público subestabelece, e ele mesmo fazia. Tinha proposto inúmeras ações de alimentos, inúmeras ações cíveis de cunho individual, obviamente de interesse ou de viés institucional, ele não se negava a atender ninguém. Em contrapartida, ele tinha processos em atraso, é óbvio, né? Agora, chegamos lá na correição, vimos a excelência do trabalho do doutor José Benedito Moreira, né? E a assessoria ficou efetivamente encantada pela grandeza e pujança da atuação desse colega naquela comarca. Uma distinção enorme em relação a todos os demais colegas, e a esmagadora maioria dos colegas correcionados aí ao longo de 4 anos em que fui assessor da corregedoria. Mas daí, na hora de fixarmos o conceito a ser dado na correição, né, o então corregedor-geral falou, não, né, e nós elogiando, lançando loas ao promotor, né, assim, realmente impressionados com a grandeza do seu trabalho, todos propondo ali o conceito ótimo, né? Mas daí, então, à época, o doutor Peirão falou, não, mas ele não cumpre rigorosamente prazo, etc. Não, o conceito é bom, né? Criou-se ali, literalmente, um impasse. Naquela assessoria havia ali os queixudos, eu me colocava entre eles, né? E nós, então, chegamos e falamos, olha, doutor, o senhor desculpe, né? O cargo é de Vossa Excelência, mas se prevalecer o conceito bom, eu não assino esse relatório, né? E assim procederam outros 3 colegas, o Garreta, o Franco, e aí, salvo o melhor juiz, a Eliana Montemay, né? Na mesma linha, né? E no fim acabamos dobrando o corregedor, né? Surgiu o impasse, mas dobramos em prol de uma causa nobre, que foi o reconhecimento efetivo da grandeza de um trabalho, que muitas vezes se espelha nisso, na abrangência do trabalho, ainda que em detrimento do estrito cumprimento de prazos processuais. É óbvio que não se pode perder prazos em prejuízo da atuação institucional, gerando consequências nefastas à nossa atuação. Mas, sobremaneira, a grandeza holística da atuação do colega, somada ao fato de que os prazos ultrapassados não eram prazos fatais, peremptórios, que geravam consequências, levou a esse impasse. E isso ficou marcado em mim até hoje, né? Quando me deparei com o ato de aposentação do colega, veio a lume, né, justamente esse fato. Isso revela a grandeza também desse valorosíssimo promotor de justiça que ora se aposenta, tenha ele também muitas venturas nos próximos passos de sua vida, senhor presidente. São essas considerações que gostaria de fazer. Obrigado e, mais uma vez, um venturoso ano a todos. Muito obrigado, doutor Botauri. Interessante ouvir esses relatos, né, do passado e que bem demonstram a grandeza do profissional que se aposenta hoje, Zé Benedito Moreira, doutor Jair, tantos outros colegas que vão nos deixando ao longo dos anos, seja pela aposentadoria, seja em função do falecimento, como do professor Antônio Luiz Ribeiro Machado. Realmente a nossa vida segue aí o seu curso, e alguns grandes nomes vão nos deixando, como esses apontados nesta reunião. Muito interessante o relato de Vossa Excelência, merecedor do conceito do colega lá, muito bom. Doutor Zé Benedito, com certeza, ficará saber desse seu relato aqui. Muito bem, dando sequência aos nossos trabalhos, o item número 1 da nossa pauta é o quadro geral de antiguidade, ano base 2022, protocolado 268692/2022. Doutor Calil, quer se manifestar? Na verdade,
veio da Diretoria de Recursos Humanos, né, o quadro. Foi instalado um protocolado, que é esse número que o senhor citou, colocado à disposição. Alguma observação? Podemos aprovar, colegas? Então, está aprovado o quadro geral de antiguidade nos termos do disposto no protocolado 268692/2022. Item número 2 da pauta, fixação de critérios, manifestação de interesse. Aviso número 292/22, em trânsito final. Doutor Calil, com a palavra. Esse aviso se refere ao 34º Promotor de Justiça de Campinas. Então, vou ler aqui a manifestação da comissão. Instaurou-se esse expediente para análise da manifestação de interesse formulada pelos promotores de justiça em razão do aviso 292/22, publicado no Diário Oficial de 1 e 6 de dezembro de 2022, que propõe o cargo abaixo do Estado classificado em trânsito intermediário e final para definição de sua forma de provimento entre a promoção e a remoção dentro da sistemática historicamente adotada por esse colegiado, em que se consideram, no mais das vezes, as expectativas de carreira daqueles que se manifestaram interessados no cargo, equacionando-se entre tais expectativas pelo confronto entre o tempo do cargo, para os que pretendem remoção, e o tempo de entrância, para os que desejam promoção, para, afinal, concluir que a pretensão daquele que espera por mais tempo pelo cargo em concurso vincula o ato de sua efetiva abertura em certame. E da análise do rol dos que se manifestaram interesse no provimento de tais cargos, verifica-se que, aplicada a equação acima, deverão ser providos da seguinte forma. Então, o cargo é o 34º promotor e, considerando que não há candidatos inscritos ao cargo pelo critério da promoção, então seria a remoção, a fixação do critério. Alguma observação? Podemos aprovar? Então, aprovado o voto da comissão, fixado o critério remoção. É isso. Item número 3 da pauta, aviso 287/22, de 23 de novembro de 2022, indicação para o cargo de Procurador de Justiça. Mais uma vez, doutor Calil. Os senhores querem que eu leia toda a manifestação? As indicações, né? Todos já tiveram conhecimento. Obrigado, doutor Calil. Então, no critério de promoção e antiguidade, o cargo é o 73º Procurador de Justiça da Procuradoria de Justiça Criminal, indicação doutor Fausto Junqueira de Paula, 15º Promotor de Justiça de São José dos Campos. Para o cargo de 60º Procurador de Justiça da Procuradoria de Justiça Criminal, o doutor Francisco Antônio Nipper Cirilo, 5º Promotor de Justiça de Direitos Humanos. Para o cargo de 16º Procurador de Justiça da Procuradoria de Justiça de Interesses Difusos e Coletivos, a doutora Nathalie Kisse Malveiro, 1º Promotor de Justiça de Enfrentamento à Violência Doméstica. No critério merecimento, para o cargo de 25º Procurador de Justiça da Procuradoria Civil, doutor Otávio Henrique, as indicações, doutor Otávio Joaquim Rodrigues Filho, 2º Promotor de Justiça de Falências, doutora Mônica Loder de Oliveira dos Santos Pereira, 8º Promotor de Justiça de Direitos Humanos, e doutora Cláudia Maria Berê, 7º Promotor de Justiça de Direitos Humanos. Para o cargo de 3º Procurador de Justiça da Procuradoria de Justiça Civil, doutora Liliana Silva de Oliveira, 9º Promotor de Justiça de Família, doutora Mônica Loder de Oliveira dos Santos Pereira, 8º Promotor de Justiça de Direitos Humanos, e doutora Cláudia Maria Berê, 7º Promotor de Justiça de Direitos Humanos. É isso. Essas são as indicações. Alguma observação? Doutor Montauri, por favor. Senhor presidente, nobres colegas, eu não poderia, nessa oportunidade, deixar de me manifestar. Infelizmente, o doutor Fausto e a doutora Nathalie estão sendo indicados por antiguidade, então não me é dado impugnar as respectivas inscrições. O faria por motivo egoístico, não só egoístico pessoal, mas egoístico em termos de corregedoria geral, porque suas excelências prestam um trabalho extraordinário à Corregedoria Geral do Ministério Público e farão muita falta, mas obviamente que nas novas funções emprestarão os seus brilhos respectivos. Então, eu só pedi a palavra, senhor presidente, para lançar aqui publicamente perante suas excelências, senhores conselheiros, vossa excelência, senhor procurador-geral e a todos que nos assistem, o voto de gratidão pessoal meu e da Corregedoria Geral do Ministério Público pelos extraordinários trabalhos prestados àquele órgão pelos colegas valorosíssimos Fausto Junqueira de Paula e Nathalie Kisse Malveiro, que além de profissionais de escola de ponta,
também são pessoas de uma convivência extremamente liana. Sejam muito felizes na segunda instância e, infelizmente, né, em sendo procuradores, a lei orgânica me impede de mantê-los no exercício dessas funções, mas que tenham, doravante, as mesmas felicidades e os mesmos brilhos que apresentaram junto à Corregedoria Geral, senhor presidente. Quero me associar à sua fala, doutor Motori, em nome do Ministério Público, da Procuradoria-Geral de Justiça, cumprimentar os dois colegas, aliás, todos os colegas indicados, mas em especial a doutora Nathalie e o doutor Fausto, que tem uma brilhante carreira. O doutor Fausto tem uma passagem aí muito profícua, muito positiva na área da infância e da juventude, realmente um profissional de primeiríssima qualidade também. Doutora Nathalie, com quem eu tive a honra de trabalhar ainda na Promotoria de Justiça, aquela época distrital de Itaquaquecetuba, onde a recepcionei ela na sua primeira designação, eu como titular, e já naquele momento pude perceber a capacidade, a determinação e a grande promotora de justiça que se apresentava ali na sua primeira designação. Então, fico muito feliz de estar na Procuradoria-Geral e ter a oportunidade de promover não só os demais colegas, Francisco Cirilo, doutora Liliana, tantos colegas aí queridos que estão sendo promovidos, mas fica, de fato, o registro pelo trabalho do Fausto e da Nathalie, dois grandes colegas na Corregedoria. Claro, pois não. Permite, senhor presidente, eu gosto de histórias, historinhas, né? Sempre tem uma historinha. Vossa Excelência, doutor Gilhote, onde se lembrar disso, né? Lembrei-me agora da doutora Marta Toledo Machado, quando o doutor Fausto estava designado em 2º grau, né? Já era bastante antigo na carreira. E o doutor Fausto, então, né, era promotor criminal aqui na Barra Funda, e o doutor Fausto veio e pediu remoção para o cargo de promotor da infância de São José dos Campos, que é o cargo do qual ele está se desvinculando agora, né? E nós ali ficamos estupefatos. Mas como, Fausto? Você pode se promover a procurador de justiça a qualquer tempo, isso era 2014, 2015, né? Você vai para São José fazer o quê? Não, eu tenho um trabalho ainda a cumprir na área da infância em São José dos Campos, né? Falamos, Fausto, tudo bem, a gente vai concordar, né, com esse seu pedido, etc. Agora, você tem que se comprometer a não ir para lá para imediatamente se promover a procurador de justiça. Não tem sentido você alijar da disputa pelo cargo de São José a outros colegas, para daí ir para lá e logo em seguida se promover a procurador, né? E fizemos o Fausto, então, naquela oportunidade, assumir o compromisso de que não se promoveria imediatamente. Então, o doutor Fausto foi a São José, realizou um trabalho excepcional na área da infância de São José dos Campos e cumpriu a nossa promessa, né? Ou a promessa a nós lançada naquela oportunidade. Apenas após 7 ou 8 anos, está, então, se desvinculando daquele cargo de São José dos Campos. Senhor Procurador-Geral. Pois não? Eu também gostaria de parabenizar todos os indicados, mas queria fazer uma menção especial ao doutor Fausto, da minha turma, um excelente colega, um grande companheiro, um grande palmeirense, um colega que presta um relevante serviço em São José. São José, com certeza, vai perder um grande profissional, mas a Procuradoria aí vai ter esse grande profissional atuando. Parabéns, Fausto. Conte conosco na necessidade aí. Se você, na eventual necessidade de algum auxílio na Procuradoria, eu sei que você não vai precisar, mas estou me colocando à sua disposição. Parabéns. A Procuradoria vai se abrilhantar com a sua presença. Pois não, Senhor doutor presidente, embora não tenha entrado na pauta por conta do recesso, há uma outra vaga na Procuradoria de Habeas Corpus e Mandado de Segurança, cujo prazo já decorreu, já há indicação da comissão, então ainda se não poderíamos também aproveitar para incluí-la nessa reunião. Podemos incluir esta pauta? Alguma objeção? Nenhuma objeção. Então, por favor, doutor Calil. É uma transferência, remoção para o cargo de 32º Procurador de Justiça de Habeas Corpus e Mandados de Segurança, na vaga decorrente da aposentadoria do Dr. José Antônio Dias Leite. E a indicação da comissão é do Dr. Aloysio Antônio de Camargo Barros Pupim, 95º Procurador de Justiça da Procuradoria de Justiça Criminal. Essa foi a indicação. Podemos aprovar? Aprovado, então, o voto da comissão.
Com isso, terminamos essa etapa. Item número 4 da pauta, publicação de aviso para a eleição para a função de ouvidor do Ministério Público, resolução 1006/2007. Aviso este já enviado a todos os conselheiros. Pergunto se há alguma objeção. Podemos aprovar? Aprovado, então. Item número 5 da pauta, pedidos de autorização para residência fora da comarca. Dr. Guilherme Sampaio Sevilha Martins, segundo promotor de justiça de Agudos, protocolado número 260-903-22. Conselheiro Dr. Jurandir Norberto Marsura. Voto pela concessão do pedido, assim como a nossa corregedoria. Podemos aprovar, colegas. Fica, então, aprovada o pedido do nosso colega Dr. Guilherme Sampaio Sevilha Martins. Com isso, vencemos a primeira etapa da nossa reunião. Não sei se temos julgamentos hoje. Não, a reunião acho que não, né? A reunião é só administrativa hoje. Então, se não houver mais nenhum item, acho que podemos, então, terminar a reunião. Eu quero, mais uma vez, desejar a todos os conselheiros e os nossos servidores e aos colegas de Ministério Público, porventura estejam nos assistindo, como bem pontua o nosso doutor Motauri, um venturoso ano de 2023. Muita saúde, muitas felicidades, muita energia para que a gente possa levar adiante o nosso Ministério Público. Vencida a pauta, declaro encerrados os trabalhos, desejando uma boa tarde a cada um dos senhores e senhoras. Pois não, doutor Calil? Não, apenas a movimentação da secretaria. Pois não. 346 protocolados publicados em 6 de dezembro de 2022, 314 protocolados publicados em 13 de dezembro de 2022, 402 protocolados distribuídos até 16 de dezembro. E aí a próxima reunião, cogite se não poderia ser feita dia 31 desse mês. Sim, né? Dia 31, ok. Próxima reunião, então, dia 31 de janeiro. Vou avisar lá embaixo também para bloquear a pauta. Eita, nossa. Em deferência ao nosso corregedor geral. Quem tem juízo, respeito o corregedor geral. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Tenham uma ótima final de tarde, uma ótima semana. Obrigado. Voltamos no dia 31. Muito obrigado. Tchau, tchau. Abraço a todos. Até lá, então. Até lá. Logo, meus amigos.